Olá pessoal, eu sou o Gabriel Labeca, nós estamos aqui com mais um vídeo da Laudo Academy e hoje a gente tem a alegria de estar aqui com o Leonardo Sestac, CEO do Laudo Laboratório. Leonardo tem uma vasta carreira, uma carreira brilhante na avicultura industrial. No nosso episódio nós vamos falar da avicultura industrial. Leonardo, muito bom estar com você aqui hoje. Obrigado, boa E tarde. hoje a gente então vai poder falar bastante da avicultura industrial, né, para os nossos ouvintes, telespectadores que estão cursando medicina veterinária ou que já são formados em medicina veterinária ou zootecnia, né? E muitos querem entender mais essa área da avicultura, né? Acho que na nossa época, quando a gente fazia faculdade, a gente ia ter contato com a avicultura muito tarde no curso, né? Exato, correto. Mas hoje as pessoas têm muito mais acesso às informações, tem internet, e o nosso papel aqui é trazer uma visão geral da avicultura e uma visão de mercado da avicultura, especialmente para você que é o nosso ouvinte aí. Então, Leonardo, muito prazer estar com você aqui, uma alegria. Vamos lá, mas para o nosso ouvinte conhecer, conta um pouquinho aí, né? Quem que é o Leonardo, conta um pouquinho dessa sua história, né? Como é que você foi parar na avicultura? Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui, Labeca, e compartilhar um pouquinho da nossa história, né? E eu sou veterinário, formado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, em 2003. Durante a minha fase acadêmica, eu sempre gostei muito de patologias. E mais futuramente eu descobri que, na verdade, eu gosto muito de saúde animal. Então, eu, na minha inquietude de jovem estudantil, eu percebi que toda aquela questão, toda aquela vontade de entender sobre doenças, isso ia culminar no futuro, essa questão toda de prevenção da doença, que é o quê? É a saúde animal, é o que a gente sempre busca, né, Labeca? É a saúde animal. Então, eu me formei aqui em Uberlândia. Tive a oportunidade de fazer estágio numa grande empresa multinacional de genética para fazer o frango de corte, que é a Cobb Genetics, e lá eu fiquei quase 21 anos. E a minha primeira experiência com avicultura foi lá. Então fui fazer meu estágio de graduação lá, e surgiu uma vaga. E eu acabei entrando nessa vaga como sanitarista de uma granja de avós daquela empresa. E anos mais tarde, eu já comecei a atuar não só naquela granja, mas outras unidades. Sempre com esse foco em saúde animal, em biosseguridade, em gerar saúde para os animais. E eu tive a grata oferta de um líder meu na época, que estava me incentivando, me estimulando a fazer mestrado. E aí eu me ingressei no mestrado na Unesp, na parte mais laboratorial, focado em entender a salmonela, que é uma bactéria, um patógeno muito importante, muito relevante para a avicultura mundial. Então, tive o meu mestrado e dentro da empresa eu participei de várias áreas, né? Eu pude percorrer não só a área de sanidade, mas também a área de laboratório, a área de produção animal, a área de produção de ração biosegura. Tive a oportunidade de fazer atendimento a clientes no mundo, principalmente na América Latina. Então foi muito bom, foi excelente. E desde quando eu comecei naquela empresa, foi quando eu conheci o Laudo Laboratório, que até hoje o Laudo é um prestador de serviços laboratoriais para essa empresa. Então a minha vida pessoal, profissional, ela se confunde muito com a minha vida na Cobb, né, com o Laudo Laboratório. E para mim é uma gratidão estar aqui trabalhando, né, servindo o Laudo Laboratório, que é um laboratório de referência no Brasil. Hoje, Labeca, nós temos 550 clientes ativos em todo o Brasil. Nós atendemos 20 unidades federativas no Brasil. Temos clientes no Amazonas, no Nordeste todo, no Sul do Brasil. E o nosso grande foco de atuação é no Sudeste e Centro-Oeste.
Então, o laudo laboratório, ele tem uma relevância e um impacto muito grande na avicultura industrial. Ele nasceu para servir a avicultura industrial e hoje serve também outras áreas, como suíno, bovino de leite, a piscicultura, né, os criadores de tilápia e outros peixes, e hoje a gente está inserido no mercado pet também. Então, o laudo é um laboratório de referência, um laboratório que tem uma história maravilhosa, com valores muito fortes e com uma missão muito importante, que é servir o cliente. Maravilha, Leonardo. Leonardo, a gente falando sobre avicultura, às vezes o nosso ouvinte não conhece tanto a avicultura. Então existe a avicultura de corte, a avicultura de postura, e tem toda uma cadeia produtiva, né, da avicultura. Você pode falar um pouco mais disso, só para situar o nosso ouvinte, o tamanho dessa cadeia, a pujança, né? Eu lembro que eu estava muitos amigos, né? Sempre quando eu ia falar da avicultura, eu falava assim: ó, a avicultura está anos-luz em sanidade de outras criações, da própria bovinocultura. A avicultura está anos-luz na nutrição, na frente, está anos-luz na sanidade, na frente. Mas conta um pouco para nós assim da avicultura. Então, avicultura, quando a gente pensa, né, naquele frango de corte, né, que vai ser o nosso alimento, né, vai chegar assado na nossa mesa, né, a gente está se aproximando do Natal, então a gente sempre opta ali, né, por ou um peru de Natal ou também aquele frango Chester, o Fiesta, que é um frango que é abatido com 55 dias, é um frango maior. Então, em contrapartida também, quando a gente vê as bandejas de ovos que a gente compra no supermercado, né, proveniente da postura comercial, né, eu adoro comer um omelete, um ovo frito, né, com arroz, eu amo. Também gosto. Eu adoro a proteína, a fibra branca, né, o peito de frango, a coxa do frango. Então, para chegar na nossa mesa, no mercado consumidor final, a gente tem um termo que a gente chama de supply chain, que é a cadeia de fornecimento ou de suprimento dessa proteína animal. E ela começa nas casas de genética, seja genética pesada, que é aquela que vai gerar o frango de corte, ou a genética leve, que é aquela que a finalidade final, né, é o ovo comercial, o ovo de mesa. Então, vamos falar um pouquinho, só para exemplificar, né, de uma linhagem pesada. Então, tem-se as granjas de pedigree, né, em outros países e até dentro do Brasil também, e onde faz todo o cruzamento industrial, né, entre linhagens, até que a gente tenha um frango de corte proveniente normalmente de 4 linhagens. Então, começa um trabalho de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, muito forte dentro das casas de genéticas, dentro das granjas de pedigree, onde você tem vários profissionais, veterinários e da área de ciências biomédicas atuando nisso, para que você faça todos os testes, você colha todos os dados e que você tenha um animal, né, no final da tua produção que seja compatível com aquilo que o mercado ele está exigindo, seja o mercado latino, seja o mercado europeu, seja o mercado africano, ou da Oceania e também da Ásia. Perfeito. Então, só para a gente ver, para o nosso ouvinte entender. Então, você está falando da parte genética, que a gente chama das linhagens pesadas, que são aquelas voltadas para a produção de carne, ou Correto. seja, para a carne que vai chegar na mesa do consumidor. Então, o animal, para isso, é o que a gente chama de linhagens pesadas, né? Pesadas, isso. Legal. E então você está falando que tem as casas de genética, né, que vão fazer os cruzamentos, e aí vai chegar nos animais que estão mais de produção, que vão ter aqueles animais que estão mais adequados à exigência daquele mercado consumidor. Correto. Então, dentro das casas de genética, então começa sempre das pedigrees, que são as aves de elite. Desses cruzamentos vão gerar as bisavós do frango de corte. Das bisavós a gente vai ter uma progênie que a gente chama avó do frango. Das avós a gente vai ter as matrizes, que são as mães do frango. E por fim,
o frango, aquele frango que é criado, né, nas granjas de frango de corte e que dali 40 dias, 43 dias, até dependendo, se for um griller que é abatido ali com 22 dias, ele segue para o abatedouro, né, com todas as regras do Ministério da Agricultura, regras municipais, estaduais, para que isso seja ofertado à mesa do consumidor final. Legal. Então tem as etapas. Então você falou que as etapas são, vamos voltar lá, casa de Casa de genética, genética. Dentro da depois casa de genética, nós temos granjas de pedigree, isso, granjas de bisavós e os os avozeiros. avozeiros. Então, Ok, as casas de genética, elas vão vender as matrizes para o mercado, ok. Então as avós produzem as matrizes e essas matrizes são vendidas para o mercado. para o mercado. E Ok, as empresas vão reproduzir essas matrizes para dar o pintinho de um dia, frango de corte, que vai ser alojado e logo após vai para o abatedouro para ser o nosso alimento proteico. perfeito. Para aquele pessoal que quer trabalhar nessa área de genética, você pode citar nomes de empresa que existem no mercado no Brasil e empresas que são de referência, que são casas de genética, Sim, nós temos a Cobb Vantres, né, a Cobb que Generics, é onde você onde eu trabalhou. trabalhei. Temos a Aviagen, é uma empresa muito grande, renomada também, que faz parte do EW Group. E também, e no caso, a Aviagen, ela fornece duas genéticas, duas linhagens, que é a Ross e a Hubbard. Quando a gente vai para a linhagem de postura comercial, nós temos várias outras linhagens, como a Highline, a Hendrix, a Loma, a HIN. Então, temos várias opções onde o cliente matrizeiro ele vai optar, ou o cliente que cria a galinha poedeira, né? A postura comercial, ele opta de acordo com as características daquele animal. Perfeito. Pessoal, então presta atenção. Se você é um médico veterinário ou um zootecnista e quer trabalhar com essa parte de genética na avicultura, o Leonardo agora ele te passou várias empresas que são aquelas para você fazer contato, para você estudar, para você acessar, procurar no LinkedIn, né? Para você entender o que essas empresas fazem, pesquisar os sites delas, as redes sociais delas, para você entender onde estão as oportunidades, né? Como é que você pode entrar ali, então, nos sites dessas empresas vão ter informações para você, ok? Então, falamos de muitas oportunidades ali na área de genética. Genética. Inclusive, vale lembrar também as empresas produtoras de ovos SPF, que são as aves livres de patógenos específicos, onde esse ovo é usado para produção de vacinas humanas e vacinas animais. Então, a gente tem também essas aves de elite, né, que tem um nível de biosseguridade muito elevado, inclusive é um nível de biosseguridade mais suprassumo que nós temos, e que é importante a gente comentar também. A Valo Biomíria é uma empresa referência e que a gente usa como exemplo, que é cliente nosso também. Maravilha. Então, mais uma oportunidade aqui, gente. Acabou de citar mais uma empresa, mais um nicho de trabalho para médicos veterinários, né, que são os ovos SPF, que inclusive são muito importantes para o mercado, gente, inclusive produção de vacina, né? A gente viu muito durante a pandemia, Sim. o pessoal ouviu muito falar, né, sobre produção de vacinas, foi um assunto, né, muito em voga, né, muito abordado em 2020, 2021 ali pela questão da pandemia. E mesmo as vacinas humanas, elas também necessitam, né, desses ovos SPF para serem produzidas, né? Eles são insumos para a produção desses ovos SPF, não é isso, Leonardo? Correto. E quando a gente fala dessa cadeia de suprimento, né, supply chain, ao redor disso tudo, das casas de genética, das granjas, nós temos as outras empresas de produção de produtos importantes, como os desinfetantes, as vacinas, as empresas que produzem ração, as empresas que vão produzir a matéria-prima para fazer essa ração, os antiparasitários, os medicamentos. Então, você começa a ampliar muito. Então, a nossa área de veterinária ela é muito ampla, ela é muito pujante. Então, basta o médico veterinário saber o que ele quer e ele se inserir, ele arregaçar as mangas, estudar,
buscar conhecimento, entender, se conhecer, conhecer as suas habilidades, de modo que ele possa fazer um bom trabalho, porque existe muita oportunidade no nosso Brasil. Você falou uma coisa muito legal aí. Então a gente está falando, vamos lá, os insumos para avicultura, nós falamos que existe a genética, você falou que Genética, existe a genética e deu exemplos. Então sim, você falou, né, dessas casas de genética, que inclusive produzem as matrizes. Agora você está falando que existem também essas empresas voltadas, né, são os insumos da parte de sanidade, né, de saúde animal. de Então, nutrição. de nutrição animal também, né, então as casas de ração e tudo mais. Então tem muito ali, que ali já e da área comercial e que também emprega e muitas vezes paga muito bem. O RT, o responsável técnico, Todas elas precisam de um responsável técnico. um chefe de laboratório, que muitas das vezes é um veterinário, para assinar todos aqueles laudos. Perfeito, perfeito. Os cargos de liderança para coordenar equipes, né? Correto, Que geralmente são assumidos por médicos veterinários, como você mesmo, né? Chegou na empresa que você estava, na COB, você chegou num cargo de diretoria, não é isso correto. mesmo? Que é um Sim, cargo de liderança que você foi fazendo uma migração, que é um cargo de liderança, mas que também é uma liderança técnica, né? Que precisa de uma expertise técnica, né? Então, correto. todas essas são oportunidades, né, Leonardo? É vasta. Quando você Muito vasto. começa a falar e lembrar, as oportunidades são amplas. Então, basta saber o que você quer, qual é a sua essência, o que que você quer fazer, se preparar bem, estudar e ter atitude. Para de fato, assim, atitude, quando a gente fala muito de atitude, é o quê? Ter iniciativa e ter acabativa. Você seguir o processo até finalizar um projeto. Maravilha. Gente, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir um CEO de uma empresa na área veterinária. E às vezes você não teria acesso a um CEO quando você sai da faculdade ou quando você está nos seus primeiros anos de formação, se não em eventos, né? E às vezes aquela conversa rápida, e às vezes você não tem a oportunidade de fazer essas perguntas para um CEO, para alguém veterano, no sentido assim, de ter muita experiência, como o Leonardo. Então hoje você está tendo uma grande oportunidade aqui, e se esse conteúdo está sendo relevante para você, dá seu like, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, aqui no YouTube, e ativa aí o sininho e faz seu comentário. Nós estamos abertos, e se você tiver mais ideias também para novos vídeos, também escreve aí para nós. Mas vamos continuar a nossa conversa aqui, que está muito legal. Labeca, inclusive, a gente está falando dos veterinários que poderiam trabalhar em empresas privadas. Se aquele veterinário, aquele médico veterinário, ele tem a intenção de servir publicamente, ser um servidor público, ele também pode fazer parte disso, né? Em fazer boas redações das leis, boas estruturações, trazer bons processos, manejos, né? De biosseguridade. Então é importante também a gente ressaltar que também tem campo para seguir uma carreira de servidor público. E a gente depende muito desses médicos veterinários oficiais que nos auxiliam em habilitações para exportações, em liberação de registro de granjas. Então o trabalho do veterinário oficial ele é muito importante. E tem também o veterinário autônomo, aquele que seriam os consultores. É aquela pessoa que já tem uma vasta experiência, consegue falar com uma extrema propriedade de vários assuntos, e ele atua dando consultoria, fazendo visita em empresas, né? Sendo até um conselheiro de empresas na questão de nutrição, na questão de sanidade, de manejo, de ambiência, que são áreas importantíssimas para que a gente tenha sucesso no nosso negócio. Legal. Agora você tocou num outro assunto. Às vezes você tem aquela pessoa que trabalhou mais de 10 anos na avicultura, que já passou por algumas áreas da avicultura, que consegue ter uma visão de mercado, uma visão técnica que privilegiada, e às vezes ele chegou num momento de carreira, pode ser que
não, que ele chegou em salários muito altos e a empresa precisou demitir, pode ser que ele chegou num momento de carreira que ele quer fazer uma transição, que ele quer empreender, então você acabou de trazer uma perspectiva para quem quer empreender como um consultor, né? Correto. Uma empresa e ele está empreendendo, trazendo um serviço de consultoria para o mercado, em que inclusive o laudo laboratório, de certa forma, começou assim, né? Exatamente. E é interessante você trazer isso, porque o Dr. Márcio Botrel, né, que eu tenho muita admiração, muito respeito, Um né, dos fundadores um aqui. dos fundadores, eu tenho respeito e admiração devido à pessoa que ele é, o profissional. Então, eu tenho muita gratidão de estar aqui trabalhando na empresa dele, né? E ele me ligava, Leonardo, como é que tá o lote tal? Ó, tô vendo os resultados aqui, eu vi que teve uma alteração sorológica, o lote tá bem, teve aumento de mortalidade, então ele prestava um serviço de atendimento, aquele atendimento ombro a ombro. Então ele pegava o telefone, fazia contato e ele gerava um constrangimento em mim, devido ao seu excelente atendimento, né, Labeca? Então, eu vim para o laudo com essa perspectiva, né? Eu trouxe isso comigo e é o trabalho que o laudo laboratório está fazendo, quer aprimorar, quer melhorar, porque a nossa missão é clara, é servir os clientes. Muito bom. Essa mensagem, ela serve para qualquer área, para qualquer profissional, né? Servir bem. Servir bem. Porque quando a gente tem esse coração de servir, é, um cliente que se sente bem servido, você vai continuar atendendo ele e ele ainda vai indicar para outros, né? Exato. Maravilha. Mas ainda vamos voltar, vamos continuar falando de mercado. Você está falando muita coisa legal. Leonardo, então, já de cara, vamos quebrar um mito? Vamos. Direto eu estou na mesa de casa e, como veterinário, o pessoal às vezes toca naqueles assuntos, né? Ah, mas os frangos de granja hoje são muito grandes, é tudo cheio de hormônio. E eu já vou ficando até vermelho, vou tendo que explicar, minha esposa até que tem que me controlar, sabe? Sim. Mas assim, pelo amor de Deus, Leonardo, conta isso para o nosso público aqui, já deixa isso tecnicamente explicado para os médicos veterinários que estão chegando agora. Explica para eles por que que esses nossos animais são mais por que que se abate mais cedo, por que que chegou nisso, explica de modo técnico para essa Sim. nossa turma sobre isso. É bom você ter usado o termo mito, e de fato ele é um mito, principalmente na América Latina. Em qualquer outra parte do mundo, não se fala de hormônio em carne de frango, nos animais frango de corte, e nem em galinhas. E aqui no Brasil surgiu esse mito porque alguns médicos, né, começaram a questionar esse modo acelerado do frango crescer e ser abatido. Mas isso é puramente a combinação de pesquisa e desenvolvimento das granjas de elite, né, as granjas de pedigree, ou seja, as casas de genética. Isso é um trabalho árduo de pesquisa e desenvolvimento, onde cada granja de pedigree tem um geneticista exclusivo para fazer todos os testes, onde aquele cruzamento vai dar maior ganho de peso, maior conversão alimentar, melhor rendimento de carcaça, menos ração para mais quilo de peso, né, que é a conversão alimentar. E aliado a isso vem a sanidade, a saúde animal, é o cuidado com a água, é o cuidado com a ração, é o cuidado com o ambiente, é uma boa desinfecção, limpeza e desinfecção dos ambientes. Então a gente já está falando já de outro Aspecto, né? aspecto que é muito importante. Aí vem a nutrição. Uhum. Hoje nós temos aí empresas multinacionais que fornecem os premixes, né, ou núcleos, que é o quê? É um conjunto de aminoácidos com vitaminas que vai ser importante na fabricação da ração do teu rebanho. Então, nós estamos falando de nutrição. E, logicamente, a gente tem que falar de ambiência. A ambiência, hoje o animal não passa desconforto térmico. Ele sempre, nós temos hoje tecnologias de ambiência com empresas no mundo inteiro que trabalham forte na pesquisa e no desenvolvimento para projetar
galpões, estruturas que atendam o bem-estar animal, que atendam a biosseguridade. O que é isso, atender a biosseguridade? É você desenvolver um ninho ou um comedouro que, quando a gente for fazer a limpeza e a desinfecção, seja fácil fazer essa limpeza e desinfecção. Então, Labeca, hoje o frango ele é abatido na idade que é em virtude do trabalho árduo das casas de genética, do trabalho árduo das empresas que fornecem equipamentos de ambiência, das empresas que estão dedicadas à nutrição animal, as empresas que estão dedicadas à saúde animal, as produtoras de desinfetantes, as produtoras de vacinas, as produtoras de produtos de exclusão competitiva, que são os probióticos, os simbióticos, os prebióticos, os aditivos, as empresas que dedicam a controle de toxinas, as micotoxinas. Então, quando a gente começa a falar, você tem uma amplitude grande, né, de oportunidades de trabalho. Exatamente. E aí, a gente tem que lembrar, né, pessoal, que a avicultura, a ave é um animal de ciclo mais curto, né, para reprodução. Sim. Então a gente consegue, vamos lá, lá em casa eu tenho 1,93 m, sabe, Leonardo? Minha esposa tem 1,70 m. Então, normalmente, o que as pessoas esperam? Que eu tenha um filho mais alto, não é isso? Sim. Então, se a gente já no olhômetro, sem muita coisa, a gente já consegue ter essas conclusões, agora imagina quando a gente faz uma seleção que hoje é baseada em DNA, né? É muito intencional e tem muita pesquisa por trás. Então esses cruzamentos são muito intencionais. O que a gente coloca no índice de seleção, a gente consegue selecionar as características, né? Correto. Na genética. E as casas de genética, elas trabalham, elas têm sim mapeado geneticamente os genomas das linhagens, né? Mas é muito importante o trabalho de seleção fenotípica. Perfeito. Que porque uma coisa é ter a genética, outra coisa é saber se aqueles genes serão expressos Transmitidos, né? naquela condição, naquela ambiência, naquela nutrição, que a gente chama isso de epigenética. Então é muito importante a gente comentar disso também. Muito bom. E um veterinário ele pode se graduar também na genética, ser um geneticista. Então a gente começa a ver todas as possibilidades e assim, são grandiosas. E quando a gente olha para o Brasil, Labeca, o Brasil, de fato, ele é a fazenda do mundo. É um celeiro do mundo porque ele é o maior exportador de carne de frango do planeta. Ele exporta 5 milhões de toneladas ano de carne de frango para vários países. Ele é o segundo maior produtor, né? Quando a gente pensa na questão dos grãos, né? O Brasil é o primeiro maior produtor e exportador de soja. Uhum. Ele é o terceiro ou quarto maior produtor de milho, né? Que são os ingredientes necessários para a gente fazer essa alimentação animal. Perfeito. E hoje o Brasil está produzindo mais ou menos uns de 14,8 a 15 milhões de toneladas, né? Então 30 a 35% isso vai para a exportação. Então é um valor são números interessantes. E, por exemplo, você sabia que o consumo per capita de frango no Brasil está na casa de 45 quilos por pessoa? 45, alcançou os 45 quilos por pessoa. Quando a gente vai para o ovo de mesa, são mais ou menos 242 ovos por brasileiro por ano. Eu que venho da suinocultura, né? A gente vinha lá na suinocultura e via quando o brasileiro consumia 12,5, 13, 15. Hoje estava na casa, a suinocultura está na casa também de 18,5 quilos de carne suína per capita. Mas 1 quilo de carne suína, a gente está falando vezes 220 milhões de habitantes. Sim. Então a gente está falando de muito médico veterinário empregado. E é aí que você tem que entender que você pode entrar. Porque cada quilo a mais produzido per capita significa que é mais gente no campo, que é uma cadeia mais pujante, que é mais gente em toda a cadeia, que significa que precisa de mais insumos, precisa de mais gente produzindo equipamento, precisa de mais gente produzindo nutrição, precisa de mais gente produzindo medicações e tudo aquilo que é ligado à dieta. Sim. Né? E hoje tem muito se falado, né? A questão da sustentabilidade, né? Na verdade, é um tema que já se fala há bastante tempo. E aí, quando você
pensa na avicultura, como o ciclo é menor, então acaba sendo uma proteína mais sustentável, né? Até na questão de consumo de água, comparado com outros É animais. verdade. Consumo de água, consumo de ração e produção de dejetos e também os gases, né? Os gases CO2, os gases de efeito estufa. Então, Perfeito. é muito importante a gente salientar isso, que Perfeito. Leonardo, me tira uma dúvida. O consumo de carne de frango no Brasil já passou o consumo de carne bovina no Brasil? sim, Per capita? sim. Porque às vezes o nosso Sim. telespectador, né, Não, não sabe dessa informação. a carne de frango é a carne mais consumida pelo No brasileiro. brasileiro. É isso. Porque durante muito tempo a gente tinha assim, o inverso que acontecia no mundo aconteceu no Brasil, né? A carne mais consumida do mundo era a suína, depois vinha de aves, depois a bovina. No Brasil era bovina, aves e suíno. Só que assim, a gente sabia que a carne de aves ia passar. Sim, Então já passou já passou. Por exemplo, a carne suína mais ou menos está na casa de 18 quilos por habitante por ano, habitante ano. né? Aham. Então, como eu te disse, né, outra proteína que é o ovo, são 242 ovos por habitante ano. 242 ovos por Ovos. habitante ano. Então, você veja, né, que nós temos aí muita possibilidades e oportunidades dentro do nosso Brasil. Maravilha. E é muito gratificante, né? Eu, como líder do Laudo Laboratório hoje, sabendo que ele atua aí em várias empresas, né? Vários players, né? Casas de genética, as próprias empresas produtoras de ovos SPF ou ovos controlados que vão fazer as vacinas, né? E também empresas de frango, frigoríficos, abatedouros, fábricas de ração. Então, e aí quando você olha esses números, né, de produção do Brasil, é muito gratificante o laudo, eu liderar uma empresa que faz parte desse trabalho todo. Você Maravilha. sabia que, por exemplo, na linhagem leve, só no Brasil nós temos 130 milhões de poedeira? Olha só. E aí quando você pensa assim, só na parte de matriz leve é 1,4 milhão de matrizes alojadas ano. Maravilha. É muita coisa. Ou seja, emprega também muito Emprega médico também. veterinário. E o Brasil está produzindo, Labeca, 52 bilhões de ovos de mesa ano. Leonardo, e quem quer trabalhar na avicultura de postura, quais os estados que produzem mais? Quem quer trabalhar com avicultura de corte? Quais os estados que essa pessoa tem que olhar? Quais os estados, né, que são grandes produtores? Porque, vamos lá, a gente falou bastante da área de insumos. E tem o campo, né? Que muita gente, quando pensa em avicultura, só pensa na granja, que é o veterinário extensionista e o veterinário sanitarista. Mas, na verdade, a gente tem uma série de agroindústrias por trás. Sim. E depois a gente tem ou o abatedouro ou os incubatórios ali, as agroindústrias que trabalham abatedouro e incubatório e acaba pegando mais partes da cadeia. Sim. Quando a gente fala da produção de frango de corte, a região brasileira que mais tem essa representatividade é o sul do Brasil, né? Por exemplo, falando em matriz pesada, nós alojamos aí, está na casa de 61 milhões de matrizes ano. Entre Kobe, Ross e Hubbard, né? Legal. Desses 61 milhões, só o Sul tem 54 milhões alojadas lá. Olha só. Só o Paraná, 30% tá ali. A gente está falando de 18 milhões no Paraná. Quando você vai para o oeste paranaense, é muita empresa, são as cooperativas, né? Nós temos um cliente muito importante nosso aqui, que é a Globo Aves, né? Um abraço para o Roberto Keifer, né? Nosso amigo, nosso parceiro. E então a gente faz esse trabalho também aí de servir, de parceria. Então ali é um mercado muito pujante. Você sabia que no Paraná a gente tem um número muito grande, né, de faculdades de medicina veterinária também, a ponto que é interessante porque o Paraná ele tem números muito expressivos e cerca de 70% dos veterinários do Paraná têm menos de 30 anos de idade. Sabe o que significa isso? Que tem muita gente, né, formada com 4, 5, 6 anos de formados que estão no Paraná. Ou seja, é um estado que tem muitos jovens veterinários.
E muitas vezes nesses primeiros 5 anos de formação é onde a gente fica buscando oportunidades. Mas você está falando para mim, então, que no Paraná, quem quer trabalhar com avicultura, especialmente a avicultura das linhagens que a gente chama de pesada, de produção de carne, é um estado maravilhoso, que tem grandes empresas, que tem grandes produtores e que tem toda uma cadeia que emprega médicos veterinários, não é Sim, isso? exato. Por exemplo, quando a gente fala só de frango de corte, o Brasil está batendo mais ou menos aí uns 5,3 bilhões de frango ano, né? 65% disso está no sul e 40% disso está no Paraná. Então, Olha, se fizer a conta ali, a gente está falando de 2,1 bilhões de frango só no Paraná. só no Paraná. Só no Paraná. E o sul, quando aí você pega Santa Catarina e Rio Grande, aí 3,4 bi. O Paraná, então, é um celeiro de É um oportunidades celeiro de para oportunidade. médicos veterinários que querem trabalhar na cadeia da produção avícola. Exatamente. E o Nordeste, o norte do Brasil, vai chegar o momento deles também. Lá nós temos menos produção comparada com a região Do sul, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A Sul é a maior produtora, mas nós temos aí grandes expectativas também para o Nordeste. Temos clientes no Maranhão, como eu disse, no Amazonas, em Pernambuco, muito bom, Bahia. Então a gente recebe material, o pessoal manda de avião as amostras para nós, muito bom, porque existe a confiança. muito bom. Leonardo, a gente já está indo assim mais uma reta final. E hoje, quando a gente pensa na avicultura, a gente pensa, né, que no Brasil a gente sabe que tem algumas empresas muito grandes, né, as grandes integradoras, né? Você pode contar para nós alguns players de mercado para o pessoal também pesquisar, conhecer a respeito, porque a gente, assim como a gente falou dos players, né, Sim. na parte genética, vamos contar um pouco para os nossos telespectadores quem são os players da avicultura. Vamos pensar nas agroindústrias, naquelas que têm, né, as granjas matrizes que têm o abatedouro, Hoje etc. temos várias empresas, né, que criam avós, né, principalmente JBS, que é um cliente nosso, BRF, Ciaune. Então são empresas que têm avós e que produzem as matrizes, né, e criam essas matrizes e faz toda a cadeia interna deles. E, eventualmente, podem também vender, exportar e tudo mais. Então, esses seriam grandes players e as cooperativas do sul do país, né, São elas são muito muito fortes, fortes, né? né? A Cooper Central, né, a Aurora, nós temos a LAR, temos a Copacol, a Copavel. São empresas muito estruturadas, tem um trabalho muito forte que é feito por eles, né? Extremamente profissionais. Maravilha. E aí, quando a gente pensa fala um pouquinho aqui na nossa região, né? Vamos falar de São Paulo, temos aí a Granja Alvorada, uma grande parceira, foi uma das primeiras empresas, né? Que começou a trabalhar conosco, né? Que Com o legal. Laudo. Então existe assim uma parceria, né? Uma história juntos. Temos a Nutrisa, temos a São Salvador, que fica no Goiás, né? Em Itaberaí. Então tem inúmeras. A gente ficaria aqui descrevendo aí os 550 clientes ativos que a gente tem aí, né? Legal, Então a gente é muito grato pela confiança que os nossos clientes têm na gente. legal. Pessoal, se você pensa em entrar nesse mercado, né, como médico veterinário, então a gente falou aqui que tem muitas oportunidades. Não é verdade, Leonardo? Correto. Para a gente já finalizando aqui, vamos falar que o Leonardo formou hoje. Só que o Leonardo já conhece o mercado. Não vamos falar que você tem toda essa expertise técnica. Vamos falar que você tivesse que começar hoje. Formou agora, está formando agora em dezembro de 2024. Hoje, se você quisesse trilhar uma carreira na avicultura, Leonardo, qual seria a sua estratégia? Vamos lá, vamos brincar. Labeca, a minha estratégia, ela não seria muito diferente da que eu adotei lá atrás. Quando eu estava na faculdade, eu já via lá, em 1999, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, quase 20 anos, e eu já percebi que o mundo já era globalizado. E o idioma que mais se fala é o inglês.
Então, a comunicação, ela é muito importante. Quando a gente fala de comunicação, a gente começa a falar da forma que aquela pessoa se expressa, né? Está muito relacionado com o se aquela pessoa ela sabe ouvir, porque tem pessoas que têm ouvido seletivo, ouve só o que quer. E na verdade a gente tem que estar antenado a tudo. Ouça tudo e se expresse bem. Isso aí é o basicão da comunicação. Mas quando você expande a comunicação, e aí você vai além de fronteiras, você tem que falar o idioma, você tem que falar um bom inglês. Então, a primeira coisa, que foi uma estratégia que eu fiz lá atrás, foi desenvolver meu idioma. Então, eu já era formado em inglês, tranquei a faculdade e fui fazer um intercâmbio entre universidades, onde eu fiquei 1 ano numa fazenda de gado de leite, no estado de Wisconsin, que é o maior produtor de dairy, né, de leite e derivados, né, dos Estados Unidos. E depois tive a oportunidade de estudar 6 meses na Universidade de Minnesota. Então foi 1 ano e meio, né, onde eu consegui me desenvolver profissionalmente e desenvolver o idioma, porque é o Maravilha. idioma mais falado. E nesse período, interessante, porque eu já tinha começado a fazer espanhol aqui também, em 99, na Central de Línguas da Universidade Federal. Então Excelente. eu ia todo dia à noite, ou eu tinha inglês, ou eu tinha espanhol, ou eu tinha que ir lá para patologia, né, na UFO para fazer meus trabalhos, né? Então eu sempre fui um aluno muito dedicado, né? Então eu já olhei para esse lado da comunicação. Então quando eu cheguei nos Estados Unidos, já com 1 ano e meio de espanhol, eu cheguei a ser tradutor, porque tinha muito mexicano trabalhando nas fazendas e os mexicanos não se comunicavam com os donos das fazendas. Então eu era o tradutor. Então eu fazia essa interface e eu ganhei dinheiro com isso, acredito. Então eu melhorei meu inglês, melhorei meu espanhol e ainda ganhei dinheiro. Então foi muito boa a estratégia. Então é isso que eu recomendaria. Estudem, sejam bons oradores, sejam pessoas assim que transmitam uma ideia, uma mensagem simples, objetiva, sem muita firula. Seja objetivo. E pense nessa questão do idioma. A gente Importante. é um país, o Brasil é um país que fornece, que exporta muito, né, para o mundo inteiro, recebe muitas missões internacionais, e a gente precisa de médicos veterinários, RTs, que vai ter um bom diálogo com o pessoal. Então, eu tive a oportunidade, né, dentro da COB, de receber várias missões internacionais para habilitação de granjas. Eu ajudava até a tradutora oficial. Aí, muito Então, legal. assim, eu tenho muita gratidão por essa trajetória. Muito legal. Leonardo, para a gente finalizar, eu sei que você contrata também. A gente já fez até um outro podcast sobre isso. Então, depois vocês podem procurar os nossos outros podcasts aí com as dicas do Leonardo. Mas mesmo assim, ainda vou te pedir 3 dicas para o pessoal que quer trabalhar nesse mercado avícola. Quais competências ou quais habilidades que você recomendaria que os nossos ouvintes médicos, veterinários ou zootecnistas investissem? Eu gosto de separar em 2 asas, né, a asa do avião, a asa técnica e a asa comportamental. Vou falar rapidinho da asa técnica, né, que ela, na minha opinião, ela é menos importante que a comportamental. Para mim, a comportamental ela tem o maior peso, tá? Na hora de uma contratação, se a pessoa não tem algumas habilidades para se relacionar com pessoas, isso vai dificultar. Então vamos falar um pouquinho da asa técnica. Estude biosseguridade, entenda sobre prevenção de doenças. Então, faça um bom curso de veterinária, onde você vai ter que entender de anatomia para fazer necrópsia, você vai ter que entender de patologia, então, como é um órgão normal e como é um órgão doente. Entenda de farmacologia, isso é a parte básica, nós temos que entender. E bem-estar animal é um assunto que a gente fala muito, né? Hoje os animais são animais, a gente costuma dizer, tem as suas funções, né? O animal de produção, o animal silvestre, né? Ele participa de um bioma, e o animal de companhia, um animal humanizado. Então a gente tem que ter essa clareza, né? Como aplicar o bem-estar animal ou os domínios do bem-estar animal, que mudou, né? Agora é chamado de domínios,
É muito importante. E legislação, tem que saber legislação, IN 56, IN 20, IN 78, IN 41, IN 44, né, as INs, a IN 21, que é da compartimentação livre de influenza em Newcastle, essa é a parte técnica. Quando a gente vai para a parte comportamental, que a gente fala de competências e habilidades, a pessoa tem que ter uma boa comunicação, a pessoa tem que chegar e passar uma confiança. Como que ela passa confiança? Na postura, na forma de falar, na forma de se comunicar, mostrar atitude, né? Eu vou começar isso e eu terminei isso. Então sempre a gente vai buscar essa questão da entrega, senso de urgência, quando é urgente. Hoje a gente tem sofrido um pouco, né, com os profissionais, e o Laudo Academy nasceu para a gente poder ajudar, servir esse pessoal que está um pouco deslocado, perdido ou sem um mentor, um líder, uma pessoa que vai te pegar na mão, E vai te ajudar, vai te orientar para que você tenha uma carreira de sucesso. Leonardo, muito bom estar com você. Valeu demais a força, Obrigado, viu? Abeca. É uma alegria estar sempre com você, viu? Aprendo muito. E para você que teve esse tempo conosco aí, eu acredito que para você que queria aprender mais sobre avicultura, foi uma grande oportunidade ouvir o Leonardo. Nós ainda vamos conversar mais, vamos ter várias oportunidades de conversar com o Leonardo. O Leonardo ainda vai deixar muitas dicas para vocês, para trabalhos em áreas específicas na avicultura, mas se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, dá seu like, compartilha com um amigo que você sabe que às vezes está precisando daquele apoio na medicina veterinária para se destacar, né, para melhorar a condição de vida. O Leonardo falou de várias empresas aqui que contratam. Pesquisa as empresas nos sites delas, no LinkedIn, segue elas, né, no LinkedIn, que é uma rede social profissional. E eu tenho certeza que construindo esse networking aí, você vai aprender onde que essas empresas estão atuando, estudando elas, e vai poder se capacitar de forma inteligente para poder atuar dentro de uma dessas empresas. Não é isso, Leonardo? É isso aí. Valeu demais Obrigado. a força, meu amigo. Tamo junto.